Olá a todos. Vou ajudar-vos a resolver um problema de formação linear para, em futuros problemas, ter maior facilidade em resolverem e adaptarem o vosso a este, caso seja o caso. Então, temos o nosso enunciado, que é numa fábrica de componentes e automóveis, para os dois tipos de peças, os sensores de pressão e os sensores de temperatura. Podemos já sublinhar. Cada um destes tipos de peça necessita de duas intervenções, uma eletrónica e uma mecânica, também vai ser importante. Os sensores de combustível. Os sensores de compressão de combustível necessitam de uma intervenção eletrónica de 2 horas e uma intervenção mecânica de 3 horas. Enquanto os sensores de temperatura necessitam de intervenção eletrónica de 3 horas e uma hora de intervenção mecânica. Diariamente, o número de horas disponível no departamento de eletrónica é 21 horas, no departamento de mecânica é de 14 horas. Então já temos aqui muita informação. 2 horas de eletrónica para o combustível, 3 horas de mecânica, aqui 3 horas e 1 hora. Máximo 21 e máximo 14. Já sabemos que isto vai ser uma região limitada, em princípio, e será de maximizar, porque diz que queremos determinar quantas peças cada tipo devem produzir diariamente de forma a maximizar a sua produção. Então, se nós dissermos que o x é o número de peças, ou neste caso, podemos pôr o número de sensores de combustível, e podemos dizer que o y é o número de sensores de temperatura. Dito isto, podemos agora organizar a nossa informação numa tabela que eu tinha aqui. Vou buscá-la, está para aqui. Seguindo aqui os passos que tem lá, que temos a dizer, que agora podemos organizar isto numa tabela. Então temos aqui os sensores, sabemos que isto é x, né? Isto é y, que não é os sensores é que é x, o número de sensores é que é x e y, não confundir. Que é o que está, neste caso não é o que tem na tabela. O número de sensores vai ser x e o número de sensores de temperatura y. Já podemos colocar aqui no total, é só uma das duas variáveis. Temos x mais y. Vamos ver o número de intervenção eletrónica. Para os sensores de combustível, nós temos os sensores de combustível e intervenção eletrónica de 2 horas. Então, se é uma intervenção de 2 horas, para produzir uma peça é necessário 2 horas. E o que é o número de sensores de combustível? É o x. Então, para ter uma, era como se fosse 2 vezes 1. Mas neste caso, quando estamos a falar com variáveis e não sabemos o número de sensores, podemos colocar 2x. E podemos verificar para os sensores de temperatura. Sensores de temperatura são 3 horas. Então, 3y. Para as horas de intervenção mecânica vemos igual e diz que são 3 horas para a intervenção mecânica. Então 3x e para o outro vemos é 1 hora, 1y, ou só y. Então no total somamos, fica 2x mais 3y e aqui 3x mais 1y, ou y é a mesma coisa. Pronto. Agora que temos esta informação, nós temos de ver as restrições que nós podemos ter neste problema. O que é que nós temos aqui a restringir-nos? É o número de horas máximas para o departamento de eletrónica e o número de horas máximas para o departamento de mecânica. Usamos aqui este total, abrimos as nossas chavetas, então a questão que nós temos, este número de horas de intervenção eletrónica não pode ser maior nem igual, então neste caso tem de ser menor ou igual a 21 horas. Como isto está tudo em horas, não precisamos de fazer nada, passar para minutos, nada. Horas de intervenção mecânica são 14 horas, portanto 3x mais y menor ou igual que 14 horas. Mas ainda falta aqui uma coisa. Nós não podemos ter. É um bocado estúpido falar em ter peças negativas ou peças abaixo de zero, que é o que caso este podia ser. Então, o nosso número de sensores de combustível tem de ser maior ou igual a zero e o nosso número de sensores de temperatura tem de ser maior ou igual a zero.
Portanto, x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Portanto, feito isto, podemos passar para o nosso GeoGebra, que é o que eu vou fazer, passar para o GeoGebra para resolver aqui este problema. Vamos no GeoGebra e o que é que nós fazemos? Colocamos as nossas restrições para ver o que é que calha. Usamos aqui este teclado para usar aqui o i. Vamos alargar isto. Então, 2x mais 3y menor ou igual que 21 e 3x mais y menor ou igual que 14 e x maior ou igual que 0 e o nosso y também maior ou igual que 0. Portanto, como nós podemos verificar, isto é a nossa região admissível, quer dizer que a nossa solução ótima vai estar dentro desta região pintada azul. E nós temos um teorema que nos diz que nossa solução ótima estará sempre, se for limitada, estará sempre o máximo e o mínimo num dos vértices do polígono. Portanto, temos de determinar as coordenadas destes vértices. Mas primeiro, temos de escrever as retas uma a uma, porque nós não conseguimos fazer a interseção dos pontos só com estas condições, porque isto não é considerado uma reta, é uma condição, e nós para fazer uma interseção das retas em GeoGebra precisamos da reta escrita. Portanto, convém escrever agora, em vez de ser maior ou igual, fazer só igual, para termos a reta de todos. O x e o y são igual a 0, mas eu faço só para ter a certeza. Vamos aqui, esta primeira opção, interseção de dois objetos, e carregamos em cima das retas. Temos este primeiro ponto, olha, tem coordenadas 3, 5, coordenadas este com este 470, arredondado a duas casas decimais, o z 00, como é óbvio, e o ponto D 07. Portanto, sabemos que um destes 4 pontos estará aqui a nossa solução ótima. Podemos até fazer aqui um polígono e unir os pontos, só para dar aquela região e apagar estas restrições que temos para aqui para cima. Esta equação, e ficamos só com o polígono para ficar melhor apresentada, digamos. Pronto, temos este polígono e agora há duas maneiras, o modo analítico e o modo gráfico, para descobrirmos. Vamos primeiro utilizar o modo gráfico. O modo gráfico, como vocês devem ter aprendido, temos de calcular a nossa função objetivo primeiro, que por acaso nem sequer cheguei a fazer. Nós podemos escolher quando é que nós decidimos fazer o objetivo. Por acaso agora é o limite, portanto tem de ser mesmo agora, senão não vamos realizar, fazer este problema. E vamos ver então qual é que é a nossa função objetivo primeiro de tudo. Que era o que já devia ter feito a seguir esta tabela, mas pode ser feito agora. Terminar com as peças, nós vamos ver sempre o que é que nós queremos, o que é que o enunciado pede. E ele diz que quer maximizar a nossa produção. Se é maximizar a produção, é o máximo de peças, não importa se são sensores de combustível, temperatura. Aqui não estamos a falar de lucro, estamos a falar máximo de peças. Portanto, nossa função objetivo será só x mais y, que é o número de peças de sensores de combustível mais o número de peças de sensores de temperatura. Portanto, esta é a nossa função objetivo. Pelo modo método gráfico, nós temos de fazer primeiro uma reta que passe na ordenada na origem, que será claramente o x mais o y igual a 0. Agora vou voltar para a GeoGebra para vocês verem. E aqui no GeoGebra, se eu fizer x mais y igual a 0, aqui temos a nossa reta a passar no ponto 00, como é óbvio. Agora queremos uma reta paralela em que passe, neste caso que sabemos cada um dos vértices, que passe dentro de um ponto da região admissível e que a sua ordenada seja a maior possível. Portanto, vou aqui a esta opção, reta paralela, carrego em cima desta reta e vou mexendo com ela até descobrir. Vamos ver, pode ser neste? Não, mas este aqui, ó, estes pontos na ordenada sobe mais ainda. Vamos ver. Oh, no ponto A parece ser, e é que certamente, porque sabemos que é nos vértices, em que a ordenada é maior. Portanto, podemos passar neste ponto e já sabemos que a nossa resposta final está no ponto A. E o ponto A tem coordenadas 3, 5.
Portanto, eu vou de volta para o nosso whiteboard. Puxar aqui um bocadinho para baixo. Um bocadinho para o lado só. Então sabemos que aquele ponto A tinha 3, 5. E vamos terminar. Então na nossa função objetivo, o nosso 3, 5. Que será só 3 mais 5 igual a 8. Portanto, nós aqui já sabemos que a resposta será produzir 8 peças, sendo 3 sensores de combustível e 3 sensores de temperatura. Mas vamos utilizar aqui este bocado para fazer também com o método gráfico. O método analítico. Vou só buscar uma print do que nós temos aqui, puxar um bocadinho para baixo, posso colocar aqui. Nós temos esta figura aqui, sabemos que isto tem 3, 5, este 0, 7, 0, 0 e aqui era 4, 67, 0. Com o método gráfico meta-analítico, nós fazemos uma tabela e basta determinar na nossa função objetivo os pontos em que seja favorável. Pelo teorema nós sabemos outra vez que será num destes quartos vértices. Então sendo num dos quartos vértices, nós não precisamos preocupar com o resto da região admissível, porque então íamos ter de calcular para estes pontos todos, estes pontos inteiros. Porque não há peças, meias peças, não é? E íamos perder aqui muito tempo a calcular, o que este teorema facilita-nos muito o trabalho. Podemos colocar aqui o x, aqui o nosso y, aqui a função objetivo, que neste caso é maximizar. E então podemos colocar aqui o 0,7, o 3,5, o 0,0 e o 4,67,0. Que nem vale a pena ver, porque se nós a calcular aqui este 4,67 e este 0, é óbvio que isto vai dar 4,67 e não pode ser, porque nunca podia existir 4 peças e 67 e o 2 terços mais ou menos. Portanto, iria ser 4 peças. Aqui sabemos que irá dar o 0. Este calculamos ali em cima, dá 8. E este, como a função objetiva é fácil calcular, dará 7. Então, por este método, também podemos ver que dá igual ao método gráfico, que vocês podem escolher qual é que é mais acessível para vocês. E verificamos que, no fim, devem-se produzir 3 sensores de combustível, letra péssima, e 5 sensores de, já não me lembro, de temperatura. Exatamente. Temperatura. E pronto, espero que tenham percebido. Tentem agora a resolver os outros problemas que estão no vosso manual. Obrigado.